Olá, queridos amigos do Além do Véu. Quantas vezes você já ouviu ou até mesmo repetiu frases como se fossem versículos da Bíblia, mas sem nunca ter confirmado se realmente estão lá? Hoje, vamos desvendar um mistério que pode mudar a forma como você enxerga e compartilha a palavra de Deus. Vamos explorar juntos os 5 versículos famosos que todo mundo pensa que estão na Bíblia, mas não estão. Será que você já usou algum deles? Neste vídeo, além de esclarecer o que a Bíblia realmente ensina sobre esses temas, vamos aprender lições valiosas para a nossa vida espiritual. Antes de começar, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam conhecer a verdade por trás dessas frases. Agora, vamos mergulhar na palavra e descobrir quais desses versículos nunca foram escritos nas Escrituras. A frase "Deus ajuda quem cedo madruga" é um clássico da cultura popular e frequentemente usada para exaltar o valor do trabalho árduo e da disciplina. Contudo, ela não aparece em nenhuma parte da Bíblia. Apesar de refletir um princípio de esforço pessoal, o ensino bíblico sobre trabalho e provisão vai muito além dessa ideia simplista. O que a Bíblia realmente diz? A Bíblia valoriza a diligência e o esforço, mas também enfatiza que toda provisão e sucesso vem de Deus, e não exclusivamente do esforço humano. Vejamos 2 textos que equilibram essas perspectivas. Diligência e trabalho são importantes. Provérbios 6, 6-8, oferece uma lição prática ao nos convidar a observar o exemplo da formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Aqui, aprendemos que a Bíblia incentiva o trabalho árduo, a responsabilidade e a preparação, qualidades essenciais para a vida cristã. A bênção de Deus é essencial. Por outro lado, Salmo 127, 1-2 nos ensina que o sucesso não depende apenas do nosso esforço, mas da bênção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Esse texto nos lembra que, embora o trabalho seja necessário, ele é insuficiente sem a graça de Deus. Podemos observar esse equilíbrio na história de Ruth. Ela trabalhou arduamente colhendo nos campos de Boaz, mas foi a providência de Deus que a colocou naquele campo específico. O texto destaca que Boaz era parente redentor, alguém que Deus usou para mudar a vida de Ruth. Seu esforço foi abençoado porque ela confiava no Senhor. A frase "Deus ajuda quem cedo madruga" pode levar à ideia errada de que dependemos exclusivamente de nós mesmos. A Bíblia, porém, nos adverte contra essa mentalidade. Jeremias 17, 5 diz: "Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor." Por outro lado, somos chamados a confiar em Deus e buscar sua direção em tudo o que fazemos. Provérbios 3, 5-6 afirma: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." O esforço humano é importante, mas deve estar acompanhado de uma dependência total de Deus. Ele é a fonte de toda provisão e bênção. Como Jesus nos ensina em João 15, 5, "Sem mim, nada podeis fazer." A frase "Deus ajuda quem cedo madruga" não é bíblica, mas contém um princípio útil quando colocamos nosso esforço sob a orientação de Deus. O equilíbrio perfeito está em trabalhar diligentemente como Ruth, mas confiar inteiramente na graça de Deus, como ensina o Salmo 127,
Que nosso trabalho diário seja uma oferta ao Senhor, reconhecendo que tudo o que fazemos só prospera pela mão dele. A frase "Deus não dá fardo maior do que possamos carregar" é amplamente citada, especialmente em momentos de sofrimento ou dificuldade, como uma tentativa de encorajamento. No entanto, ela não aparece na Bíblia. Muitas vezes é confundida com 1 Coríntios 10, 13, que fala sobre tentações, e não sobre o peso dos fardos da vida. O que a Bíblia realmente diz? O versículo frequentemente associado a esse ditado é 1 Coríntios 10, 13, que afirma: "Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar." Este texto fala claramente sobre tentações, situações de escolha moral ou espiritual, e não sobre fardos emocionais ou físicos. O contexto enfatiza que Deus sempre providencia um escape nas tentações, mas não promete que nunca enfrentaremos situações difíceis que estão além da nossa capacidade. A realidade é que Deus, muitas vezes, permite que enfrentemos fardos que estão além de nossas forças humanas. Isso é intencional, para que aprendamos a depender totalmente dele e não de nós mesmos. Paulo testemunha sobre isso em 2 Coríntios 1, 8 a 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados, acima das nossas forças, a ponto de perdermos até a esperança da vida. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Essa passagem mostra que, em sua humanidade, Paulo enfrentou uma situação impossível de suportar, mas foi justamente nesses momentos que ele encontrou força em Deus. Um dos exemplos mais profundos de um fardo insuportável está na agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele orou: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26, 39. Aqui, vemos que até Jesus, em sua humanidade, experimentou o peso esmagador do que estava por vir. Ele não enfrentou isso sozinho, mas encontrou força ao submeter-se à vontade do Pai. Os fardos nos levam a Deus. Momentos de dificuldade nos ajudam a perceber nossa necessidade de Deus. Mateus 11, 28 a 30 traz um convite de Jesus: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve." Aqui, Jesus não promete remover todos os fardos, mas garante que, ao segui-lo, encontraremos descanso e alívio. Deus nos dá força. Filipenses 4, 13. Declara: "Tudo posso naquele que me fortalece." Essa força não vem de nós mesmos, mas da presença de Deus em nossas vidas. Deus usa os fardos para seu propósito. Em Romanos 8, 28, Paulo nos lembra que Deus usa todas as coisas, até os fardos pesados, para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. A frase "Deus não dá fardo maior do que possamos carregar" é imprecisa, mas a verdade bíblica é ainda mais encorajadora. Deus não nos abandona em meio aos nossos fardos. Ele nos dá sua força para suportar e nos convida a confiar nele completamente. Como o salmista declara no Salmo 55, 22, "Entrega o teu caminho ao Senhor e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado." Quando os fardos parecem insuportáveis, é a graça de Deus que nos carrega, mostrando que nossa dependência deve estar sempre nele. A fé move montanhas. Essa frase é amplamente conhecida,
mas não é uma citação literal da Bíblia. Sua origem remete a uma interpretação popular das palavras de Jesus, que aparecem em Mateus capítulo 17, versículo 20. Apesar de não ser uma citação direta, ela contém uma verdade poderosa sobre o papel da fé na vida cristã. O que a Bíblia diz? Em Mateus 17, 20, Jesus disse: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Aqui, Jesus usa uma metáfora para ensinar que uma fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, é suficiente para realizar coisas extraordinárias. O foco não está no tamanho da fé, mas no poder de Deus que ela acessa. Outra passagem semelhante aparece em Marcos 11, 23 a 24. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. O verdadeiro significado da metáfora. Jesus não está falando sobre mover montanhas literalmente, mas sobre confiar no poder ilimitado de Deus para superar obstáculos que, humanamente, parecem intransponíveis. Essa fé não é sobre autoafirmação ou poder próprio, mas sobre colocar total confiança em Deus. Um exemplo prático. Pense na experiência de Davi ao enfrentar Golias, conforme 1 Samuel capítulo 17. A montanha que Davi enfrentou foi um gigante muito mais forte e armado. Porém, sua confiança não estava em si mesmo, mas no Senhor dos Exércitos. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17, 45. O que aprendemos? A fé genuína nos lembra que Deus é maior do que qualquer montanha que possamos enfrentar, sejam elas problemas financeiros, doenças ou crises pessoais. Contudo, essa fé não deve ser uma ferramenta para controlar Deus, mas uma entrega completa à sua vontade. Conclusão. Como Hebreus 11, 6 nos ensina, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Assim, mover montanhas é menos sobre nossos esforços e mais sobre confiar em um Deus que faz o impossível. Deus escreve certo por linhas tortas. Essa frase é muito conhecida, especialmente em países de língua portuguesa, mas sua origem está na tradição popular e não na Bíblia. A expressão sugere que Deus corrige erros e usa situações aparentemente confusas ou difíceis para realizar sua vontade. Embora bonita, a frase não reflete exatamente a perfeição e soberania de Deus, como apresentada nas Escrituras. O que a Bíblia diz? Na verdade, a Bíblia nos mostra que Deus não precisa corrigir linhas tortas porque seus planos são sempre perfeitos. Isaías 55, 8 a 9 nos ensina: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse versículo nos lembra que, muitas vezes, não compreendemos o que Deus está fazendo em nossa vida, mas podemos confiar que Ele tem um plano perfeito. Um exemplo prático. Um exemplo poderoso dessa verdade é a história de José, que foi vendido como escravo por seus irmãos, caluniado, preso injustamente e esquecido. Do ponto de vista humano, sua vida parecia um caos. Mas, no final, Deus usou tudo isso para salvar muitas vidas. Em Gênesis 50, 20, José reconhece a mão de Deus ao dizer aos seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Deus não precisou endireitar nada. Ele sempre esteve no controle.
o verdadeiro significado, embora a vida muitas vezes pareça torta para nós, Deus está no controle de cada detalhe. Ele age de acordo com sua sabedoria eterna, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas ou dolorosas. Romanos 8:28 reforça isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, Paulo nos lembra que até mesmo os momentos difíceis fazem parte do plano perfeito de Deus. Um paralelo bíblico. Pense na crucificação de Jesus. Para os discípulos, a morte do Salvador parecia o fim de toda a esperança. No entanto, o que parecia ser uma derrota era, na verdade, o plano perfeito de Deus para redimir a humanidade. Como Isaías 53:5 afirma: "Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados." O que aprendemos? Deus não escreve torto. Ele realiza sua vontade perfeita desde o princípio, mesmo quando não conseguimos entender. Nosso papel é confiar nele, sabendo que seus caminhos são sempre melhores do que os nossos. Conclusão: quando enfrentamos desafios ou situações difíceis, devemos nos lembrar de Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A confiança na soberania de Deus nos dá paz em meio às incertezas, porque sabemos que ele nunca erra e sempre age para o nosso bem. O dinheiro é a raiz de todos os males. Essa frase é um dos erros mais comuns quando citamos a Bíblia. Na verdade, ela é uma distorção de 1 Timóteo 6:10, que diz: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A diferença aqui é essencial. O dinheiro em si não é mau. Ele é uma ferramenta neutra. O problema está no amor desordenado por ele, que pode levar à ganância, idolatria e corrupção. O que a Bíblia realmente ensina? A Bíblia nunca condena o dinheiro, mas alerta contra colocá-lo como prioridade ou confiar nele em vez de confiar em Deus. Jesus explicou isso de forma contundente em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui, a palavra riquezas vem do termo aramaico mamon, que representa a ideia de dinheiro como um falso Deus. Quando colocamos nossas esperanças no dinheiro, ele se torna um ídolo, desviando nossa confiança de Deus. Exemplos práticos na Bíblia. O jovem rico, em Mateus 19:16-22, quando Jesus pediu que ele vendesse tudo e seguisse a Cristo, ele foi incapaz de fazê-lo porque amava suas riquezas mais do que a Deus. Isso ilustra como o amor ao dinheiro pode nos impedir de seguir a Deus plenamente. Ananias e Safira, em Atos 5:1-10. Esse casal reteve parte do dinheiro da venda de sua propriedade, mas mentiu dizendo que haviam entregado tudo. O desejo de parecer generoso enquanto retinham riquezas os levou à tragédia. O dinheiro como um teste de coração. O dinheiro, quando usado corretamente, pode ser uma bênção. Em Lucas 16:10-11, Jesus disse: "Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?" Deus nos testa através da forma como administramos nossos recursos. O dinheiro deve ser um meio para abençoar os outros e glorificar a Deus, não um fim em si mesmo. Uma lição de contentamento. Em Filipenses 4:12-13,
Paulo demonstra como devemos nos relacionar com o dinheiro e as circunstâncias materiais. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo nos ensina a viver contentes em qualquer situação, confiando em Deus como a verdadeira fonte de provisão e força. Conclusão: o dinheiro, por si só, não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é perigoso e pode nos afastar de Deus. Por isso devemos refletir sobre as palavras de Jesus em Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nossa prioridade deve ser buscar o reino de Deus e sua justiça, confiando que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Mateus 6, 33. E aí, desses 5 versículos famosos, qual mais te surpreendeu? Esse estudo nos mostra a importância de conhecermos a palavra de Deus profundamente, evitando repetições de frases populares que podem distorcer as verdades bíblicas. A Bíblia é um tesouro de sabedoria, inspiração e verdade que transforma nossas vidas. Por isso, te desafio a reservar um tempo todos os dias para estudar e meditar nas Escrituras. Não se contente com o que é dito por aí. Busque o que está escrito. Se você foi abençoado por esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com alguém que também precisa saber dessas verdades. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Assim, você nos ajuda a levar a mensagem de Deus a mais pessoas. Até a próxima! E lembre-se, quando buscamos além do véu, encontramos o coração de Deus. Que Ele te abençoe grandemente.